Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um encontro, as nossas aulas, vivências de meditação, de mindfulness, de atenção plena, de estado de presença. Na última aula nós falamos sobre como o estado de pratyahara, né, que é o ato de você prestar mais atenção e se abstrair dos sentidos externos, pode te ajudar a buscar exatamente o que nós vamos falar aqui hoje, que é a concentração em algo, o foco em algo. Então nós falamos daquela metáfora da carruagem, né? Que a carruagem é o nosso corpo físico, o passageiro é a nossa alma, é a nossa essência, o cocheiro é a nossa mente superior, as rédeas é a nossa mente inferior, os 5 cavalos são os sentidos, os 5 sentidos, tato, audição, olfato, paladar, visão. E o pasto, a paisagem, são os objetos, são as experiências que a gente veio aqui viver na Terra. Quando você dá muita vazão só às experiências, você fica muito focado no extrínseco, no mundo exterior. E a ideia aqui é que a gente possa balancear bem isso, né? Quando você pratica o pratyahara, ou abstração dos sentidos, é justamente nesse momento eu vou focar a atenção em mim. Nesse momento eu vou escutar mais a voz da minha alma, nesse momento eu vou escutar meu coração, eu vou silenciar um pouco os ruídos da minha mente para trazer à tona algo bom para o mundo. A meditação ela tem esse papel. Só que para chegar na meditação precisa passar por essas etapas, né? Isso foi até uma codificação de Patanjali, como eu comentei na nossa aula anterior, na nossa mentoria. E aqui eu quero trazer para vocês um breve resumo para a gente deixar esse assunto cada vez mais fácil, embora seja um conteúdo um pouco mais profundo, né? Então, Pratyahara é exatamente isso, a gente tem os sentidos, como uma tartaruga, a gente faz o quê? A gente recolhe os sentidos. Nesse momento eu não vou dar vazão ao que eu estou ouvindo, nem ao que estou vendo, nem ao que estou sentindo exteriormente. Eu vou dar vazão ao que eu sinto interiormente. Ao pulsar do meu coração, a minha voz interior. É isso que o Pratyahara traz. A etapa seguinte é justamente o quê? Agora eu vou me focar em prestar atenção e sustentar essa atenção no meu interior. Enquanto que o Pratyahara te ajuda a isolar do ruído externo, o Dharana, a concentração, te ajuda a se concentrar no momento presente, a sustentar essa concentração, a sustentar esse foco no que você está fazendo. Não sei se vocês se lembram, a gente falou lá nas outras mentorias sobre os 4 elementos e a flor de lótus, né? Então nós tivemos terra, água, ar e fogo. E aí a flor de lótus, ela começa no lodo sujo, né? E são vários pontinhos que eu coloquei no desenho que era como se fossem pontos de dispersão, que é a nossa mente. O Pratyahara é isso aqui. Quando você começa a juntar tudo e cria um único ponto que a gente pode chamar de ekagrata. Hoje eu vou falar sobre isso. Dharana, concentração, e ekagrata, que é sustentar o momento presente, sustentar a consciência naquilo que você está fazendo, sustentar a sua presença num diálogo com seu parceiro afetivo e se concentrar e ouvir realmente a pessoa, sustentar sua presença na meditação e assim por diante. Tá bem? Então bora lá? Como de costume, eu vou colocar aqui o caderninho para você acompanhando essa parte da teoria. Eu gosto de escrever enquanto eu estou trazendo, né? E aí é o seguinte, vamos lá. Dharana. Dharana. Isso dá para você ver aí. Dharana. É um termo sânscrito, obviamente, e é um termo que traz para nós esse estado de presente. Então, assim,
A palavra dharana, ela provém de drish. Drish. Existe inclusive uma técnica de yoga chamada drishti. Drishti, que significa fixação, fixar. É um kriya, em que a gente faz a fixação em um ponto, não pisca os olhos, e nessa fixação você, nesse caso dessa limpeza do yoga, produz a limpeza das mucosas oculares. Mas também, se você parar e fixar, você faz o quê? Você aumenta a concentração. Experimenta aí. Pega uma árvore, a lua, o sol, alguma coisa assim, ou uma vela, pode ser uma vela, e fixa, pra você ver. Você vai aumentar o nível de concentração, porque você não está focado em todas as experiências, você está focado em uma coisa só. Isso ajuda muito no nível de concentração, tá bem? Então o nome dessa técnica é Drishti. Existe até inclusive uma variação dessa técnica que é você se concentrar no espelho e fixar o olhar em você mesmo, de modo que ficar paralisado ali no espelho. E os hindus, né, eles são uma cultura reencarnacionista, se você acredita ou não. Aí eu não estou aqui para trazer para você uma informação, um conhecimento para jogar goela abaixo. A ideia aqui é trazer um dado, uma informação, tá bem? Eles fazem essa técnica fixando no espelho e segundo eles concentram e veem imagens da fisionomia daquela alma em outras vidas. Então, digamos, você está ali fixando no espelho, aí você vê uma face sua de outra vida ou de outras existências, né? E aí a ideia, eles fazem também essa técnica para isso, assim. Nesse momento eu quero me concentrar no aqui e agora. Então, o que eu já vivi lá atrás, nesse momento não é tão importante, porque se a gente está aqui é para a gente trilhar e desenvolver de alguma forma, né? Mas eu estou trazendo tudo isso daqui justamente para você ter parâmetro, ter consciência e clareza. Se a gente for falar da tradução da palavra dharana, a gente pode traduzir como concentração. Concentração no único ponto, concentração nos sentidos, né? Uma concentração mais profunda, que é diferente do Pratyahara, que é quando você abstrai. O Pratyahara é um preparatório, ele abstrai, faz você, como eu comentei, a tartaruga recolhe, e aí vem o Dharana e faz você se concentrar em algo específico, tá bem? Então, concentração. E Dharana é uma das etapas do Yoga de Patanjali, que, como eu comentei, são 8 etapas. Yama, Niyama, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Tá? Então vamos lá. Basicamente, o estado de Pratyahara, ele nos traz para um nível de foco e de presença que hoje está cada vez mais sendo algo raro. Eu estava vendo um estudo que fala que na década de 60, eles pegaram um grupo de crianças e fizeram toda uma análise para melhorar o ensino. Na época, o ensino era contínuo. Então, assim, se a criança ficava 5 horas, era sempre com a mesma professora ou o mesmo professor, e ele dava todas as matérias e tal, assim, tipo, naquele bloco. E aí eles fizeram um estudo e verificaram que se eles dividissem os blocos em 60 minutos e alternassem as matérias, as crianças reteriam melhor o conhecimento. Por causa desse lance de não conseguirem sustentar tanto tempo parado com a mesma pessoa e com, de repente, o mesmo assunto. E aí eles dividiram em bloco de 60 minutos, né? Por isso que as escolas hoje a gente tem esses blocos, na faculdade, universidade e tudo mais. Fizeram de novo esse mesmo estudo agora, recentemente, e eles notaram
uma queda drástica na retenção da concentração. E aí o tempo que eles notaram, sabe qual foi? 3 segundos. Olha só como o cérebro hoje, a nossa mente, ela está dispersa. Olha o tipo de assim, adoecimento, né? Porque as crianças hoje em dia, elas já não conseguem ficar mais do que 3 segundos retendo a concentração em uma coisa e já passam para outra coisa, né? A gente chama isso, né, da recompensação, da dopamina barata, que está a todo momento puxando a nossa atenção, subtraindo para algo que talvez nem faça tanto sentido, que talvez nem seja algo relevante. E aí, em vez da gente focar e sustentar a consciência em uma coisa boa, profunda, na leitura de um livro, num podcast mais longo, conteúdos mais profundos, como lembra na época do blog, que todo mundo tinha aqueles artigos grandes, a gente lia, tinha começo, meio, fim, a defesa de algo. Hoje a gente não para nem para parar para ler. Se você escrever um conteúdo assim profundo, ninguém lê. E ainda acha um absurdo. Se você digitar um pouco a mais no WhatsApp um texto, já não vão ler. Porque é muito tempo, a gente não tem. A humanidade hoje não tem tempo para estar conectado, estar presente e fazer uma coisa de cada vez, né? E aí esses 3 segundinhos vão distraindo a gente a todo momento, para lá e para cá, para lá e para cá, e quando a gente vê no final do dia, o que a gente criou de sólido mesmo, de concreto no nosso dia, sabe? Então essa é uma reflexão que eu quero trazer para você. Você que está aqui na mentoria, nos nossos encontros, não precisa cair nessa loucura dessa humanidade acelerada demais. Vamos balancear entre a tecnologia, que é muito boa, a inteligência artificial que está aí para também ajudar bastante, e o simples, o analógico, que era anterior, né? Aquela coisa assim de, poxa, vou sentar um pouco aqui num pé de uma árvore, vou respirar, nem vou levar celular para isso. Vou fazer uma caminhada e pronto. Inclusive, semana passada, eu estava muito acelerado, eu falei, cara, vou deixar o celular aqui em casa e vou fazer uma caminhada. Fiz uma caminhada sem nada, sem nenhum estímulo. Só comigo mesmo e o que eu estava vendo, né? E aí, o que eu quero trazer para você em relação a isso é nós não vivemos mais as experiências como nós vivíamos antes, né? Então, o estadunidense pegou esse termo aqui, dharana, esse termo sânscrito, dharana, e criou uma outra forma chamada mindfulness. Mindfulness, que nada mais é do que estar presente, né? Estar concentrado, de você estar ali naquele momento. E aí eles colocaram nessa cápsula, nesse comprimido, e começaram a vender muito mais caro. Imagine que isso aqui já era do yoga. Dharana é um tipo de manifestação do próprio yoga. Você consegue atingir o dharana com o yoga. Você consegue acessar o dharana com as técnicas dessa filosofia, assim como a própria meditação. Então, e aí virou um termo muito usual e não tem nenhum problema com relação a isso, né? Só para a gente trazer aqui à tona que muitas vezes o que é simples a gente precisa, de repente, buscar numa cultura ocidental que aprendeu com os orientais, né? Mas porque a gente, aqui, pelo menos os brasileiros, importam muita cultura de lá, né, dos Estados Unidos, e validam isso. Então, se é por essa via que você talvez se conecte mais com essa vivência, com essa aula aqui, por que não falar sobre esse termo mindfulness, né? Que realmente é isso. E por que eu trouxe isso nesse momento?
Quando eu fiz a caminhada, eu estava lá totalmente imerso, vi as árvores, estava ali focado mesmo. E aí eu vou colocar uma imagem para você ver, que é a imagem de um cãozinho. Ele está fazendo o quê? Caminhando, ele tá com o seu dono, eles estão tendo uma experiência, né? A imagem tem até assim, mindful or mindful, que é assim, mente cheia, muita coisa na cabeça, ou presença, né? Então o dono está passeando com o cãozinho. Se você olhar para a imagem do dono do cão, o que ele tem lá na frente? Árvores, o sol, a natureza. Mas tem um balãozinho na cabeça dele trazendo o quê? Problemas, boletos, carros, viagens, trabalho. E tudo isso todo esse conglomerado aí que você já possa imaginar. Eu até trouxe nas últimas mentorias que a nossa mente, inclusive o Newton fala muito isso, ela prende, ela quer economizar energia, né? E ela prende em um problema que está ali presente na nossa vida, que drena a nossa energia, e ela fica presa. Isso se chama pensamento ruminante, que é você ficar preso em um pensamento só, e ele vai voltando, vai voltando. Geralmente está atrelado, é claro, às emoções, aos relacionamentos. De repente, uma rejeição que você sentiu, um abandono que você sentiu, que talvez venha lá de trás da infância, mas que talvez alguém no seu momento presente esteja reproduzindo, e isso vai te agredindo, e faz o quê? Você ficar com a sua mente toda hora voltando com a imagem da pessoa, aí vem os sentimentos de raiva, o sentimento de tristeza, de rejeição, e vem tudo isso e fica fazendo você drenar energia, perdendo, 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 ou alguma situação do trabalho, um incômodo com um relacionamento, e aí você fica lá, puxa, eu vou ter que ir para lá, mas tá desagradável, e a sua mente fica ali subtraindo, você vai dormir pensando nisso, você acorda pensando nisso. E aqui é o exemplo desse cara, que ele tá a todo momento pensando no quê? Ele tem uma imagem, naquele momento ele está na natureza, só que tem um balão de coisas na cabeça dele passando, de problemas para resolver, e de repente até problemas de pensamentos ruminantes que ficam ali a todo momento voltando, indo e voltando na mente, assim, da pessoa. Eu falei isso lá atrás, né? O título era Como Silenciar os Ruídos Externos, que está todo momento interferindo. E também tem como silenciar os ruídos internos, se eu não me engano. Aí dá uma volta lá se você quiser acompanhar. E por um outro lado, se você perceber aqui o cachorro, ó, ele tá o quê? Tá entregue, tá imerso, tá livre, tá numa boa, tá vivendo a experiência dele de maneira muito sofisticada, assim. Tô aqui, ó, me concentrando nas árvores, no sol, na lua, nas montanhas, na terra. Tô aqui sentindo o meu olfato. Ele tá vivendo a experiência, né? Ele não precisa. Na verdade, talvez ele nem tenha essa consciência de ficar pensando em boleto, né? Porque tá em um grau, nesse caso, de consciência abaixo, que é o grau animal. Nós estamos um grau acima, né? Hominal. Mas ele está vivendo a experiência. E aí o que eu quero trazer de reflexão para você é o seguinte: quantas vezes você se desconectou de algo muito legal, de repente você tá fazendo uma viagem com o seu parceiro afetivo, você está conhecendo, de repente, o Nordeste, ou foi para os Alpes Suíços, sei lá, uma viagem. Vocês estão ali juntinhos, tá um clima bom. Só que aí você está pensando num problema da sua empresa. Ou pensando numa discussão que você teve com um sócio, ou com um familiar, com o pai, com a mãe. E aí, olha só, sua mente puxando você para o problema, você tendo a oportunidade de viver aquele momento, aquela situação gostosa com seu parceiro ou parceira afetiva, e tá ali, perdendo tempo.
Então, é interessante a gente perceber o quanto tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama a gente perde se a gente não está no presente, se a gente não está no aqui e no agora. E essa imagem, ela traz o quê? Ó? Mindful, mente cheia, mente com problemas, com tensões. E mindful, mente livre, mente leve, mente presente. Qual mente você quer alimentar? Essa mente cheia ou esse estado de presença, essa clareza plena? Uma pessoa que tem falta de clareza, ela não vive, ela sobrevive. Uma pessoa que não está conectado com o agora, ela está realmente presa à Matrix. E o Newton, nas últimas mentorias, ele trouxe também, né, daquele livro Mais Esperto que o Diabo, como que o Napoleão Hill fez uma brincadeira, né, uma entrevista lá no livro com o diabo, e o diabo fala onde ele prende os seres humanos. E é nos sentimentos baixos. Medo, culpa, apego a coisas, apego a pessoas, apego a ideias, ego, né? O medo de o medo da pobreza, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado. E a culpa por talvez você ter feito algo que tenha magoado alguém, que tenha feito mal a alguma pessoa, ou culpa para você mesmo, autoculpa, né? Eu acompanho muitas pessoas e muitas alunas e alunos, né, mas nesse caso são alunas, comentavam comigo que elas foram para o mercado de trabalho e deixavam os filhos muito tempo à mercê do cuidado da mãe delas, né, no caso a avó do menino ou da menina, à mercê de uma cuidadora, e isso trazia muita culpa para aquela pessoa. E aí o que ela fazia? Ela pegava e dava tudo que a criança queria, como forma de culpa. Só que na verdade aquilo estava deixando a criança ainda mais adoecida. Ah, filho, você quer um tablet? Toma. Ah, filho, você quer uma viagem para Disney? Vamos. E aí você vai vendo que a humanidade, ela vai adoecendo, né? Então, se você fica preso à culpa por não ter sido um pai bom ou uma mãe melhor, à culpa, ao medo de não ser o suficiente, de não precisar se... Muitos precisam se provar para o pai, olha, eu consegui fazer o que você queria, eu quero ser um orgulho para você. Mas será que é isso que sua alma deseja? Apenas satisfazer os desejos dos seus pais? Se o seu pai é engenheiro, você tem que ser engenheiro. Se sua mãe é médica, você tem que ser médico. Mas é isso que a sua alma quer? Então perceba como a gente se desconecta da nossa essência, preso a esses sentimentos, né? E quando a gente fala de mindful, de clareza plena, é justamente tirar todos esses ruídos para que a gente alcance um patamar de estado de presença em que você, em cada circunstância que você esteja vivenciando, você saiba escolher com inteligência. E quando a gente fala dessa inteligência, é uma inteligência que a gente pode chamar de inteligência suprema, inteligência divina. Eu gosto de conectar vários assuntos, né? Mas se estiver confuso, aí depois me dê um feedback para vocês essa aula. O pessoal fala que vai ter, né, no final dos tempos, vai ter a volta de Jesus, assim. Que ele veio antes, preparou o terreno e agora ele volta de novo. O Messias. E aí aqui eu não estou falando de religião, tá bem? Eu estou falando de como a gente pode falar assim, de ciências humanas. E aí, na minha visão, talvez espiritualidade, é melhor. Na minha visão, eu não acredito que ele voltará dessa maneira como as pessoas pensam. Eu acredito que ele deixou uma semente muito bonita no coração das pessoas. E as pessoas estão começando a acessar esses ensinamentos intrínsecos dentro delas. E aí o que a gente pode chamar de energia crística ou de força crística. Então, na minha visão, a volta de Jesus não é uma volta de um homem físico, materializado,
é a volta da consciência crística no planeta, que começou lá atrás com a vinda dele e que vai se manifestando com base na semente que ele deixou, né, do amor, da leveza, do amar a si mesmo como ao outro. E isso vai se materializando cada vez mais na consciência de algumas pessoas, que vai replicando em outras, até que isso se torne algo gigante. Pô, Tiago, mas você fala, o mundo está uma loucura, como você pode falar de energia crística agora? O mundo dessa forma, com conflitos mundiais em todo lugar, com problemas de estrutura, com corrupção, com isso, com aquilo. E aí o que eu penso, pelo menos essa é a minha visão. Minha visão é o seguinte: nós escolhemos estar aqui hoje por um ponto, que é trazer essa consciência divina, cada um com a sua missão de alma, com a sua medicina, para ajudar outras pessoas a despertarem mais e sair das garras da Matrix, né? Sair daqueles medo, culpa, apego, que é onde no Napoleão Hill o diabo prende a gente, que é dentro da nossa mente, né, inclusive. E nesse momento nós vivemos um ápice muito grande, que é como se fosse uma, sabe aquela coisa, vai piorar um pouco, talvez muito, para daí tudo ser harmonizado, daí vir um novo planeta, uma nova civilização, uma nova consciência, uma frequência mais renovada, mais amorosa, mais gentil, mais pura. Então eu acredito nisso, tá bom? Essa é a minha visão, pelo menos. Então, voltando ao tema do assunto, por que é importante a gente meditar? Por que é importante a gente estar presente, estar conectado? Sair do mindful e ir para o do mindful e ir para o mindful. É justamente para a gente acessar essa energia crística dentro de nós, acessar essa voz interior, essa clareza plena, esse olhar puro de alma e sair da sobrevivência, se conectar com a inteligência divina, se tornar um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. É isso. E a gente faz isso mudando o mundo, começando dentro de nós. E aí, quando você muda o mundo, vou colocar aqui de novo, em relação a isso, né, esse assunto de mudança, você é esse ponto aqui no universo, é essa gota, essa fagulha. E quando você percebe que você também tem o poder de mudar o mundo, porque o Carl Sagan, ele fala, a sociedade corrompe o indivíduo. Eu acredito que o indivíduo também tem o poder de descorromper a sociedade. Porque se a gente ficar preso à Matrix, à sociedade, a gente pensa assim, pô, vamos deixar o mundo dessa forma. E a gente espera do governo, espera do Estado, espera do outro para tomar alguma decisão, né? Mas o que a gente precisa fazer é justamente mudar o nosso interior e a partir dessa mudança interior a gente refletir no exterior, a gente transcender o exterior. E é isso que eu quero trazer para vocês. Uma mudança plena, de dentro para fora. O indivíduo melhora. Depois, um círculo à volta dele, que são o quê? A família, as pessoas à volta dele. Ele vai gerando ondas de choque, que vai refletindo essa consciência crística, esse auto-amor, essa autocompaixão, vai levando para os filhos, vai levando para o marido, para os familiares, avós, e assim por diante. Você vai interferindo na família, vai harmonizando. Tem dois irmãos que brigam e tem um terceiro que é o conciliador e fala, não, vamos por esse caminho, não, deixa leve. E aí você vai percebendo que essa mudança ela não vai se refletindo, esperando de fora, é de dentro para fora. Porque aí depois desse ciclo de família,
vem o outro grupo, o aspecto profissional, os colegas de trabalho, as pessoas que não são familiares, mas são amigos, né? Que interferem na nossa vida. A gente também interfere na vida deles de maneira positiva. E depois nós temos um outro grupo, que é o grupo de pessoas que a gente trava contato eventualmente, assim. Mas não tanto. O caixa do supermercado que você sempre vai, dando um sorriso para ele. De repente um morador de rua. De repente um porteiro. Ou um vizinho de porta. Você já parou para observar que hoje a gente entra em casa e nem cumprimenta os vizinhos? Antigamente era natural isso, né? Todo mundo ficava fora, conversando, se relacionando. Hoje cada um dentro da sua telinha mágica e ninguém se falando ao vivo assim. Ô, como é que você tá, fulano? Tá tudo bem aí e tal? Eu tô falando isso, mas não podemos generalizar, porque não é todo mundo que é assim, né? E provavelmente se você tá aqui, talvez você não seja. E aí a gente vai interferindo nesses ciclos também, com a nossa melhora de dentro para fora, produzindo ondas de choque. É aquela teoria do efeito borboleta, cujas batidas das asas de uma borboleta no Novo México podem gerar um furacão do outro lado do mundo. Então a sua pequena ação aqui, no seu seio familiar, pode reverberar uma mudança planetária gigante. Só da gente não entrar numa vibração de raiva, numa vibração de conflito, numa vibração pesada, e a gente, de repente, poxa, tem um parente seu desequilibrado, ele te ataca, ele é reativo. E aí, só de você vibrar bem, bom para ele, faz uma oração, coloca lá no coisa de orações para ele, tudo. E não entrar na sintonia, não, você não consegue fazer isso. Tá bom. Neutralidade. Não entra na energia. Só de você não fazer isso, a grade planetária do nosso planeta já não fica densificada. Nós temos uma grade energética que os sentidos, as energias de culpa, de raiva, de medo, vão sendo alimentadas e o planeta fica mais denso. Do outro lado, oração, meditação, sentimentos bons, generosidade, gratidão, tudo isso vai fazendo a harmonização do campo magnético do nosso planeta, porque tudo é vibração. O Hermes Trismegisto já disse isso. Tudo é vibração. Se você vibra uma coisa, você atrai aquilo. Agora imagine um grupo de seres humanos vibrando aquela coisa. Então, para a gente mudar o mundo, comece por você. Nas pequenas ações diárias, no dia a dia. De repente, sendo menos reativo ao diálogo com o seu parceiro, se ele está falando alguma coisa, escutar com carinho, com os ouvidos da alma. Então, é muita coisa para se pensar relacionado a isso, né? Vamos ver aqui, para não fugir tanto do nosso assunto, do Dharana. A gente falou do Ekagrata, né? Que é na flor de lótus, é aquele ponto. Então, Dharana, melhor, Pratyahara faz você o quê? Se abstrair dos sentidos. Dharana, caminho da concentração. Se você sustenta a concentração por um tempo maior, meditação. Aí você atinge a meditação, né? Esse caminho de fazer isso aqui, é chamado de Yeka. Em sânscrito, Yeka significa um. Grata. Yeka grata. Que é a concentração em um ponto. Pode ser na ponta do nariz, no intercílio, no ponto entre as sobrancelhas. Pode ser numa vela. Pode ser num mantra. De repente, um próprio som. Um sutra. Uma máxima. Um mandala. Qualquer coisa que faça você se concentrar em uma única
coisa. Qualquer coisa faça considerar uma única coisa. Tá bem? Existem algumas técnicas que podem trabalhar você para chegar nisso também, como você já fez aqui na nossa aula. Nas mentorias anteriores, nós tivemos técnicas de respiração, visualizações mentais e um monte de outras coisas que a gente já comentou aqui. Tá bem? E Ekagrata é o que a gente atinge como se fosse uma concentração profunda para algo, para você manter um nível de clareza plena, de foco, ou de estado de presença. E é isso, a ideia de estar presente, a gente prestar mais atenção em tudo que está nos cercando, no sentido de a gente não viver a vida à toa, né? Não estar aqui no modo sobrevivência. Bem, é um filme muito bacana, vale a pena você assistir-lo inteiro. Tem no YouTube, eu vou compartilhar com vocês o link. E tem muitos ensinamentos ali, não só de atenção plena, mas sobre comportamento humano, sobre expansão de consciência, sair de um patamar para outro. É bem bacana esse filme, tá bem? Ainda sobre mindfulness, né? Eu tenho Freud, Jung estudaram muito o Oriente, né? Quem trouxe, talvez quem sistematizou esse termo para cá foi um médico, né? Ele é chamado de John Kabat-Zinn. Kabat-Zinn. E ele utilizou esses ensinamentos do Oriente, como eu falei, trazendo para o Ocidente de uma maneira mais... uma outra cápsula, de uma forma que os estadunidenses conseguissem compreender, porque existem muitas consciências que estão tão presas aos próprios paradigmas que quando vê uma coisa diferente já rejeita. Então, de uma certa forma, é bom isso acontecer, porque aí, de alguma forma, a meditação ela começou a se popularizar não só nos Estados Unidos, mas também no Ocidente como um todo, na Europa, aqui no Brasil. E olha, eu vou dizer para vocês, hein? Presta atenção no que eu estou falando. Daqui a pouco você vai ouvir muitas pessoas falar de meditação, 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 meditação. Por quê? Uma das coisas que já está acontecendo, as doenças do século, ansiedade, depressão. E por quê? Porque, por um outro lado, muitas outras pessoas estão buscando o caminho da expansão da consciência. Então, aqueles que vão pela dor e aqueles que querem se iluminar. Você vai ouvir muito ainda sobre meditação. E se você está aqui e já está participando dessa mentoria, vamos junto, bora, compartilha com seus amigos, ensina um pouco dessas técnicas que eu estou trazendo para vocês. Eu não quero que esse conhecimento fique restrito aqui, eu quero realmente compartilhar e trazer o meu melhor desses 20 anos de estudo, nessa parte. E também que você possa propagar, de repente, um respiratório que você aprendeu aqui com um amigo seu que está passando, está tendo, de repente, um problema pessoal, afetivo, ou ansiedade, né? Então é importante que a gente utilize essas medicinas bem antigas, orientais, mesmo que por paradigma da pessoa, se você fala assim, Dara, né, ela não entender, mindfulness. Ah, estadunidense. Boa, bacana, bonito. Mas é a mesma coisa. Na verdade veio do Oriente. Entendeu? Então compartilha, tá? E esse John Kabat-Zinn, ele trouxe aí 9 atitudes do mindfulness que a gente pode fazer. Eu vou colocar aqui para vocês. A primeira atitude é mente de principiante. Tem duas formas de você interpretar isso. Primeiro, quando você começa a meditar, é um exercício inicial, você está começando, não se cobra tanto. É como se aquele menininho que
tá todo raquítico, começa na musculação e tá se exigindo porque ele se compara ali aos outros, né? E aí você faz o quê? Você para, não, tudo bem, vou começar hoje por 1 minuto, 3 minutos, né? A gente teve o desafio aí dos 21 dias, um pouquinho a mais, um dia depois faço mais um pouco, não tenha essa cobrança exagerada, né? E também de uma mente ingênua, né? Uma mente leve para meditar, para o mindfulness. Segunda atitude. Isso aqui a gente tem falado aí ao longo do ano, hein? Newton traz bastante coisa disso. Não julgar. O não julgamento. A gente sabe o quanto o julgamento ele nos conecta com a pessoa que a gente está julgando. Por isso, fofoca não se faz. É uma energia pesada, uma energia densa, é uma energia que te conecta com a sombra, que só paralisa você na sua vida. Então, julgamento é a mesma coisa. Aí tem julgamentos mais profundos. Né? Tava lá no curso que eu faço de espiritualidade. Nesse momento eu estou fazendo 2 cursos, né? Um deles é o xamanismo e o outro é o desenvolvimento da mediunidade. E nesse curso do desenvolvimento mediúnico, foi perguntado, e a aluna perguntou para o professor, e aquela criança que passou por um desconforto com alguém, engravidou, e ela provavelmente não gostaria de continuar, os pais a obrigaram a tirar essa vida. O que acontece? Aí o professor, olha, existem coisas que a gente não tem como julgar, no sentido de vida é vida, né? Ele quer dizer assim. A gente não sabe da cosmovisão do todo, o que acontece. Então existem julgamentos profundos, como acontece no filme da A Cabana, né? Que é a história do homem que perde a filha por um outro homem que acabou matando, e vem a questão do julgamento, a raiva. Isso aí é um tipo de coisa profunda. O que eu tô falando do julgamento aqui é essas coisas do dia a dia. A gente tá ali nas redes sociais e aí vê, não sei o que lá e tal, fulano falou que isso e tá fazendo isso. Olha só, falta de congruência. Cara, esse julgamento a gente nem precisa, não perde mais tempo com isso, porque isso só faz você se desconectar de você mesmo. Tá bom? Vamos lá. 3. Aceitação. Nesse caso de aceitação, é você aceitar a si mesmo em alguma circunstância, e a outra coisa da aceitação é aceitar o outro como ele é, aceitar o mundo como é. A gente tem uma coisa de querer mudar o outro, mudar o mundo, né? Às vezes para se adaptar a nós. Isso é muito bobo, é em vão, não dá, não conseguimos, ninguém muda ninguém. Então a aceitação é um caminho que traz leveza, né? Esse mindfulness. Que ele trouxe também de atitude. Deixar ir. Olha só que legal isso aqui, esse conceito. Deixa ir. Let it go. Deixa ir o que precisa ir. Olha o apego, né? Lembra que a gente falou do apego? Tá apegado, você não deixa ir. E tem gente que precisa ir da tua vida para você andar, para você fluir melhor, para você conhecer outras pessoas, para ter novas experiências. Você tá ali preso. Então, deixar ir é deixar ir sentimentos, é deixar ir pessoas, deixar ir momentos, deixar ir o que precisa ir. Porque o que é teu volta, e o que é teu vem coisas novas. E muita gente fica tão preso a muita coisa, tem aquelas pessoas que são coletoras, né? E elas vão guardando, 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 guardando. Você vai na casa delas, o cômodo tá cheio de tranqueira, porque é apego excessivo. Há uma memória afetiva do passado que não volta mais. Então deixa aí, deixa embora. Quinta atitude, segundo John Kabat, confiar. Aí aqui é a mesma coisa, né? Confiar no destino, confiar no universo, confiar em Deus,
confiar em si mesmo, confiar em você mesmo. 6, paciência, que é uma virtude muito interessante. A gente vai falar muito sobre essas coisas aqui, hein? Paciência. Ter mais paciência na vida. Você vai mostrar isso é o seguinte, quando você mostra ter paciência. Se você é uma pessoa agilizada com tudo, e você vai trabalhar com uma pessoa que é lenta, aí você vai testar sua paciência. Vale notar que nem todo mundo é como você. Tem pessoas que têm limitações, tem pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que são assim porque elas... Não é porque ela é lenta, é porque ela não tá na correria. Ela não quer essa correria. Eu tinha uma aluna, né? Ela não faz mais aula comigo. Cara, quando eu ia almoçar com ela, a gente batia um papo, mas assim, era impressionante. Ela fazia a refeição dela, o almoço, em 1h30, 2 horas. E eu ficava louco. Ela demorava muito para comer, às vezes eu queria ir embora rápido. Mas eu pensei assim, cara, ela tá certa, eu que tô errado. Ela tá fazendo o que é o natural. Ela não tá correndo aqui nesse momento, é um momento sagrado, né? É muito louco isso, né? Pra gente parar pra perceber. Então, quando você não tem paciência com os outros, veja se não tem algo dentro de você aí que você precisa dar uma olhada. Geralmente, tudo que acontece no exterior é algo refletido do nosso interior. Por isso a meditação, mindfulness, dharana, é importante a gente exercer. Aí nós temos também o não esforço. A gente está todo momento esforço. É um esforço estar aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No seu relacionamento. Precisa estar esforço para você estar com a pessoa? Você tem que se esforçar muito para estar bem? Você tem que se esforçar muito para ter um bom diálogo? Você tem que se esforçar muito para ter um final de semana juntos e sem briga? Algo está errado, vocês concordam? Tem alguma coisa errada aí. Então, quando tem esforço, nesse sentido do esforço desequilibrado, é ruim. Então, muitas coisas, o não esforço é o natural, né? 8º, gratidão. Por aqui, eu achei que eu estava compartilhando, agora que eu vi que não estava. Então, ó, John Kabat-Zinn, mente de principiante é o primeiro, não julgar, o segundo, aceitação, deixar ir, confiar, paciência, não esforço. Tá bem? Só para resumir. Aí temos aqui o 8º dessas atitudes que esse médico que sistematizou mindfulness nos Estados Unidos trouxe. Olha só que legal esse. Gratidão. Cara, isso aqui não tem nem palavras. O quanto a gratidão ela conecta com o fluxo mais elevado do universo. O pessoal fala assim sobre frequência, sobre manifestação, né? Mas a manifestação no sentido assim de manifestação da prosperidade, manifestação disso, manifestação daquilo e tal. E aí tem que fazer um decreto, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso. E pelos estudos que eu tô tendo, por esses anos de autoconhecimento, o que eu tenho notado é o seguinte: nós saímos da frequência da prosperidade. E a gratidão é uma forma da gente equilibrar a nossa frequência. E quando a nossa frequência está equilibrada, a gente sintoniza com a frequência do todo. E a gente manifesta isso aqui no sutil, nos corpos sutis. E aí você só traz para a Terra a energia telúrica, que é o que vai trazer para a fisicalidade os seus sonhos. A gratidão é essa vibração que te faz e te ajuda a manifestar os seus sonhos. Por que você mudou a sintonia? Então tem gente que fica no caminho da reclamação, que é péssima essa frequência,
E aí, se você sai desse caminho da reclamação, você vai para a gratidão, puf, muita coisa boa começa a acontecer na tua vida. E a última coisa que eu tô aqui para trazer para vocês é dessa teoria aí, né, do John Kabat-Zinn, a generosidade. Ser generoso consigo mesmo, com o outro. Vamos lembrar o nome dele, é um médico. Ele é muito bom. Dr. Laí Ribeiro. Dr. Laí Ribeiro, ele traz uma comparação da caridade e da generosidade, que eu acho legal. Caridade, quando você dá algo para alguém que não tem possibilidade de ter aquilo. Generosidade, quando você presenteia, quando você dá algo para alguém que tem a possibilidade de comprar aquilo, mas você faz isso em uma vibração de amor, assim, vai junto ao amor, vai junto à gratidão, vai junto tudo que você tem de melhor para a pessoa, quando é de coração, né? Então você vai dar um presente para uma pessoa, você vai ser generoso com a pessoa, você vai lá e coloca esse sentimento. A generosidade não está ligada só a coisas, né? Mas também a sentimentos de ser generoso com alguém que de repente tinha algo com você, você não, tá tudo bem. Isso não tá me faltando agora. Tudo bem. Você entende? É isso. Generosidade é um caminho também de alta frequência. E aí a gente sabe do caminho, né? Quanto mais generosos nós somos, mais volta e o fluxo vai se alimentando num ciclo virtuoso tão bonito, tão legal. Aquela história da gentileza gera gentileza que vai continuar e aí vai, né? Bom, galera, eu acredito que eu tenha falado bastante. Essa mentoria ela foi gravada para vocês. Gostei bastante de estar aqui mais uma vez. Espero que você possa receber isso da melhor forma. Se você tiver algum feedback, alguma coisa, comenta comigo, pode mandar uma mensagem. Vamos fazer a nossa meditação. Então, vou pedir para você fechar os olhos, aquietar o corpo, aquietar os seus pensamentos, as suas emoções, se sintonizar com o seu eu divino, com o seu eu superior e trazer de dentro de você o que há de melhor, a generosidade, a gratidão, a alegria de viver, a vontade de ser um ser humano melhor, mais presente, mais feliz. E hoje, ao contrário do que eu venho falando, sempre direcionando o que você tem que fazer na meditação, eu vou ficar em silêncio aí por 3 minutos, pedir para você visualizar e trazer da sua memória uma cena tão gostosa de que você tenha lembrado de ter vivido. Sabe aqueles momentos singulares na nossa vida que trazem uma alegria, um ápice de êxtase? Primeiro de êxtase, né? A felicidade interior que se revela num êxtase. Pedir para você meditar nisso agora, nessa felicidade suprema. E eu vou ficar quietinho aqui, vibrando aí para você, para sua meditação, tá bem? Então, concentre-se, concentre-se.
Vai fazendo uma respiração bem profunda, terminando a sua meditação. E aqui concluímos mais um encontro. Eu desejo para você uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Independente do horário, o dia que vocês estejam assistindo essa mentoria, essa aula. Até a próxima!